Olá, tudo bem? Sou a doutora Roberta Carvalho, fisioterapeuta pélvica, e hoje nós vamos estar falando sobre fisioterapia, né, na preparação de parto para casais, a fisioterapia obstétrica, né? Falo aqui do Gama, né? Sou fisioterapeuta atuante aqui em Brasília, por aqui tá tudo bem, espero que vocês estejam aí tudo certo, tudo bem, curtindo aí, né, essas webinars que vocês estão tendo. Né? E é uma honra, espero que vocês super aproveitem, né, todo o conteúdo e que vocês subam mesmo toda a bagagem que eu tenho para oferecer para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, galera, sobre a fisioterapia na preparação para o parto, juntamente, né, com toda essa questão mesmo de preparar os pais para esse momento tão importante de suas vidas, que é a preparação, né, que é o momento mais importante, que é o nascimento dos seus filhos, o nascimento de seus bebês. Então, eu começo falando assim, que o parto ele é o único encontro, né, às cegas, que de fato a gente tem certeza que vai encontrar o amor das nossas vidas. Então a gente não sabe ao certo, né, o que pode acontecer, a gente não sabe ao certo o que nos espera, né? A gente só sabe que a gente vai, depois que tudo aquilo passar, vai ser o momento que a gente vai estar ali com o nosso bebê, né? Que a gente vai estar ali curtindo o melhor momento, que é, de fato, o nascimento de uma criança, né? Então, antes da gente começar a falar sobre toda a fisiologia do parto, né, sobre tudo que acontece durante a gestação, durante o parto, o pós-parto, o puerpério, nós vamos falar sobre aquilo que rege a fisioterapia pélvica, que são os músculos do assoalho pélvico, né? Eu tenho aqui essa imagem, né, de um músculo de assoalho pélvico feminino, né? É importantíssimo, sempre eu falo assim para os alunos, gente, vocês que forem trabalhar com fisioterapia pélvica, com fisioterapia obstétrica, levem sempre uma imagem, né? Sempre mostrem para o paciente, né? De alguma forma, seja um quadro, seja uma fotografia, o que quer que seja, né? Mostre para os pacientes, mostre para as pacientes que entre o ânus e a vagina, ela tem ali um conjunto de músculos, né? Que devem ser levados uma atenção especial, né? É o que eu sempre falo, assim, a gente sempre está ali tentando fortalecer os músculos do braço, os músculos do glúteo, os músculos da perna, e a gente esquece, né, os músculos que são tão importantes, que são os músculos de assoalho pélvico, né? Os músculos de assoalho pélvico, eles são importantes na questão de não permitir que o paciente tenha uma incontinência urinária, né? Eles são responsáveis pela sustentação dos nossos órgãos, pela sustentação ali de todas as estruturas, né? Então, quando a gente tem um déficit aqui nessa região, aqui nessa estrutura de musculatura de assoalho pélvico, a gente vai ter uma qualidade de vida diminuída. Por isso que é tão importante, né? Do que adianta a gente ter um glúteo forte, um braço forte, a barriga chapada, se a gente tem um déficit, a gente está perdendo urina, a gente está perdendo fezes, a gente não está tendo uma qualidade de vida sexual legal, né? Por isso que a musculatura de assoalho pélvico é extremamente importante. E todas essas estruturas, né, todos esses músculos, eles têm as suas funções, né? Funções importantíssimas para a contenção, né, da continência urinária, incontinência fecal, né? E a gente sente quando o paciente, quando a gente começa a apresentar, quando a gente vê que os pacientes chegam para a gente uma musculatura de assoalho pélvico enfraquecida, isso não vai só, né, fazer com que ele tenha uma vida sexual, com que ele tenha uma vida, né, de uma qualidade de vida mais negativa. Isso influencia tudo, inclusive o psicológico desse paciente, né? Então, aqui nós temos a nossa pelve, né, que é maravilhosa, a gente tem a síntese pública, né, o sacro. Então, é importante a gente também mostrar, né, essa pelve para essa paciente, para essa gestante, né, porque essa estrutura vai ser a estrutura que mais vai ser sobrecarregada durante a gestação, né? Essa estrutura juntamente com a musculatura de assoalho pélvico, né? Porque olha só, aqui nós temos, né, a pelve bonitinho, daqui a gente tem os músculos que ficam inseridos aqui nessa pelve, né? Então, por conta de toda a questão do peso da barriga, né, por toda a questão de, né, que as pacientes elas engordam, né, tem toda a questão, então o útero ele aumenta de tamanho, então acontece uma sobrecarga muito grande, né? Por isso que nós temos que ter um olhar diferenciado, né,
né? É levar uma atenção especializada para essas estruturas, né? Estruturas que a gente esquece, né? Geralmente esquecemos totalmente de, meu Deus, como é que está a minha musculatura de assoalho pélvico? Como que estão as minhas estruturas? E dentro da fisioterapia obstétrica, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente começa a ganhar uma mobilidade. E qual a principal importância, né, da fisioterapia pélvica? Facilitar o trabalho de parto e ganhar uma mobilidade nessas estruturas aqui, né? Quando a gente, diferente de uma pelve extremamente rígida, né, que essa paciente ela não vai fazer uma dissociação e ela não vai conseguir ali, né, encaixar esse bebê, reposicionar esse bebê. Então os exercícios vão fazer com que essa pelve fique mais maleável. E uma pelve mais maleável vai proporcionar um parto mais tranquilo dessas pacientes, né? Que é o que elas mais querem que a gente, né, ajude-as, que a gente ensine, né? Essa questão de ter um parto facilitado, ter um parto mais tranquilo. Então, qual é o principal objetivo da fisioterapia pélvica? A gente sabe da fisioterapia obstétrica, né? A fisioterapia obstétrica é uma área, de fato, da fisioterapia ginecológica. Alguns fisioterapeutas, eles optam trabalhar somente com fisioterapia obstétrica, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta pélvica, obstétrica, sou doula, educadora perinatal. Então, é uma junção, né? Então, a gente vai ali aprendendo cada vez mais, estudando cada vez mais por embasamento científico, fazendo com que as mulheres elas consigam ter um parto, né? Que o parto, por exemplo, se a gente for assistir, se a gente for ver na novela, filmes, eles fazem assim uma cena extremamente, né, violenta, né, que as mulheres elas ficam extremamente com medo de ter um parto vaginal, né, elas ficam com medo da dor. E cada mulher tá ali para, né, ela vai vivenciar uma dor. Então a gente tem que tirar isso da cabeça das mulheres que o parto é um momento de sofrimento, que é um momento de agonia, é um momento de tristeza, né, de angústia. Não, o parto é um nascimento, então tem que ser um momento feliz, tem que ser um momento alegre, tem que ser um momento, né, mais íntimo. A mulher vai entrar em uma conexão muito grande entre ela e, né, o bebê. Então, a gente tem que ensinar para os pacientes. Então, a fisioterapia obstétrica ela veio para fazer com que a gente atue nesse momento tão importante, né? Que a fisioterapia pélvica ela trabalha em todas as fases da mulher, desde a de criança até a velhice, até o climatério, a menopausa, né? E esse momento não seria diferente. Então, a fisioterapia pélvica, qual é o objetivo? Proporcionar um parto mais facilitado, um parto mais tranquilo, preparar as mulheres, né? Preparar as mulheres, tanto essa questão de corpo, de assoalho pélvico, né? Ensinar para as mulheres a se empoderar, né? Eu sempre falo assim, quem é de fato as minhas pacientes é uma questão assim de honra. Encaminhar as minhas pacientes para o centro obstétrico, sabendo tudo que pode ser feito e o que não pode ser feito com o corpo delas, né? Para que ela não sofra nenhum tipo de intervenção. Ou que chegue lá na hora do centro obstétrico, o médico pergunta alguma coisa, ela fala, opa, não sei. E aí ela sofra algum tipo de intervenção que vai sobrecarregar essa musculatura de assoalho pélvico, vai fazer com que essa paciente adquira algum tipo de patologia, né? E a fisioterapia obstétrica é isso. E vem ganhando, né, assim, um espaço cada vez maior, né? Cada vez maior a fisioterapia obstétrica vem crescido muito, né? Decorrente de todos os benefícios por embasamento científico. Nós temos vários artigos que falam sobre os benefícios, sobre que o tempo de trabalho de parto é diminuído, que o assoalho pélvico dessas mulheres pós-parto ficam mais funcionais, que é o principal objetivo da fisioterapia pélvica, né? Deixar esse períneo, proporcionar, né, transformar esse períneo em períneo íntegro, né? E a fisioterapia obstétrica ela vem aí atuando então nessa área. Então, nós temos promover também, né, manter, né, um dos objetivos é manter uma saúde física, emocional, né, do começo ao final da gestação, porque geralmente essas pacientes elas chegam para a gente muito no início, né, algumas antes de engravidar, outras chegam mais ou menos ali com 12 semanas, né? Mas se o médico, geralmente é com acompanhamento médico, né? E aí a gente pega essas pacientes, elas ficam com a gente de 12 semanas até 41 semanas,
né, de gestação. Então, a gente fica, assim, acompanhando essa paciente ao longo desses, né, desses meses, dessas semanas inteiras. Então, a gente tá ali numa finalidade intensa, né? E aí a gente trabalha com a diminuição da dor dessas pacientes, né? A gente tenta proporcionar ali, porque a gestação, ela por mais maravilhosa que seja, ela traz, né, algumas dores, alguns incômodos para essas pacientes. E a fisioterapia pélvica trabalha ali, né, na sua, toda essa questão de individualidade, né, tratando patologia por patologia, músculo por músculo, sabendo que, diferente, né, de uma ortopedia convencional. Ali, quando a paciente está com uma dor na lombar, a gente sabe que é toda uma alteração, então a gente tem um olhar diferenciado, né. E eu sempre falo assim, trabalhar com gestante é ter um dom, né, é você olhar e perceber que você não está tratando apenas um membro, você não está tratando apenas um ombro ou um braço, você está tratando uma mulher, né? E dentro dessa mulher ali tem um bebê, e é o momento mais importante da vida, assim, é extremamente mágico mesmo, né? E facilita o trabalho de parto, expulsivo, os benefícios da fisioterapia obstétrica, de fato, eles são enormes, né? Então, olha só, quando a paciente, ela chega pra gente, geralmente, quando eu comecei a atender há muito tempo, as pacientes, elas não sabiam, né, da fisioterapia obstétrica, dos benefícios. Geralmente, os médicos encaminhavam para tratamento de incontinência urinária, né? E aí a gente foi ganhando ali o nosso espaço. Então, quando as pacientes chegam pra gente, geralmente, a gente sempre faz uma avaliação, uma anamnese, né, total, perguntando as dores, os objetivos, os medos. E aí a gente fala para a paciente assim, olha, qual é o tipo de parto que você quer? Geralmente, as pacientes que procuram a fisioterapia obstétrica são pacientes que querem ter um parto vaginal, né? Mas nós sabemos que, independente da via de parto, tem que ser feita a fisioterapia. Ah, mas eu quero uma cesariana. Fisioterapia. Tem que ser feita a fisioterapia. Ah, mas eu quero um parto vaginal. Tem que ser feito, independente. Então, quando essa paciente chega pra gente, eu falo assim, olha, qual vai ser o tipo de parto que você quer? Ela fala assim, olha, eu quero um parto vaginal. Tá, beleza, mas e aí, que tipo? Quando a mulher ela opta por ter um parto vaginal, a gente sabe que existem várias, né? Várias posturas que vão favorecer. A postura mais utilizada, né? E talvez a que menos desfavoreça a mulher no trabalho de parto é a posição deitada. Né? Por quê? Porque tem toda uma questão ali, né? Anatomia, né? Toda a questão da biomecânica. Então, a postura que mais vai dificultar essa mulher para conseguir, né, ter um parto favorável é a posição deitada, de barriga para cima, que é aquela posição de litotomia que a gente vê aí nas novelas, nos filmes, enfim. Então, quando a gente sempre explica, né? Fala, olha, nós temos o parto na banqueta, né? Que a paciente senta e o marido fica atrás, e é um momento muito legal, e aí a paciente vai conseguindo ali escolher quais são as vias de parto, coisas que elas às vezes não sabem, né? Ah, quero ter um parto vaginal, mas ela não sabe que existem posturas, posições que vão ajudar para que essa mulher tenha, né, um parto mais tranquilo, um parto mais rápido, por exemplo, o parto na banqueta. O parto na banqueta de parto, né, ele assim, comprovado cientificamente que ele é um parto que dura, assim, é um parto muito mais diminuído, né? O tempo de expulsivo, ele é muito mais diminuído. Porém, se essa mulher não tiver uma força, se ela não tiver uma percepção, essa musculatura pode lacerar, né? Então é importante que a gente sempre favoreça, né? A gente sempre fortaleça essa musculatura. Outra postura que a gente trabalha muito, que a gente ensina muito para essas mulheres, é a posição de 4 apoios, né? Que a mulher fica de 4 meses, a posição do cachorrinho, né? E ela consegue também, talvez seja ali a posição que mais favoreça, né? Mais favoreça o trabalho de parto, que a gente abre, quando a paciente ela fica na posição ali de 4 apoios, é como se a gente estivesse abrindo o diâmetro dessa pelve, né? E aí facilita esse trabalho de parto, né? E aí nós temos também o parto domiciliar, que é o parto, né, feito em casa, com toda aquela, né, toda aquela equipe multidisciplinar, né? Geralmente são partos que as pacientes amam, né? Porque assim, é um momento muito íntimo, então elas levam assim aquele quesito, né, de tensão hospitalar para dentro de seus lares, elas conseguem também ter um parto mais tranquilo. Nós temos o parto natural, né? É muito, muito legal assim, vocês perceberem que quando a mulher ela escolhe ter um parto vaginal, existem duas formas.
o parto natural e o parto vaginal. Professora, qual é a diferença, sendo que todos irão sair pelo canal vaginal? Qual é a diferença? A diferença é que um parto natural é aquele que a mulher ela não sofre nenhum tipo de intervenção. Então, por exemplo, ela vai chegar, ela vai, a bolsa vai estourar, ela vai sentir as contrações e ela vai parir sem ser submetida ao uso de uma ocitocina, ao uso de uma analgesia, não vai ser cortado o períneo dessa mulher. Então, vai ser um parto ela e só, né? Sem intervenção nenhuma. E o parto natural, né, é o parto que a mulher pode sofrer em intervenções, né? Intervenções como a ocitocina, como episiotomia, como algumas manobras, né? Como a analgesia, né? Então, essa é a diferença. Então, é importante a gente explicar para esses pacientes, porque elas não sabem, né? Geralmente, os médicos não falam sobre as possibilidades de trabalho de parto, né? Quais são as várias N formas para a mulher ter um parto mais facilitado, mais tranquilo. E daí nós temos também o parto na água, né? Que é um parto assim, que é maravilhoso, que as mulheres só devem estar ali, né, numa piscina, em imersão, essa água morna vai favorecer, então vai acalmar essa mulher, né, talvez seja assim, o menos doloroso de todos, né, porque tem toda a ação da água, né, que vai tirar ali toda a tensão muscular dessa mulher, e é maravilhoso. Nós temos também o parto de cócoras, né, que é o parto, a paciente fica extremamente acocorada, né, e também favorece, né. O que é importante a gente saber é que quanto mais vertical, nas posturas verticais, elas são mais fáceis para a mulher parir do que as posturas que a paciente estiver, né, permanecer e ficar deitada, tá? O que é mais fácil? Um objeto cair assim ou um objeto cair, né, de forma, né, deitada? Mais fácil cair, né, de cima para baixo. É a mesma coisa que a gente favorece quando a gente trabalha com essas pacientes, essas posturas. Mas o mais importante de tudo, de todas essas posturas, a paciente pode parir de lado, deitada de lado, pode parir, né, deitada, pode parir de 4 apoios, pode parir de cócoras. O mais importante é que essa mulher ela se sinta preparada, ela esteja preparada para encarar de fato e saber, né, o que vai acontecer ali naquele momento e estar preparada para tudo que pode acontecer, né? Então, eu sempre falo assim, mulherada, vamos se preparar, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos tentar entender, vamos colocar os maridos também para entender, porque o médico está ali apenas para auxiliar quem vai parir, quem vai dar à luz, né, quem vai participar, protagonizar esse parto é a mulher. Então é importantíssimo que essa mulher ela saiba, né, o que ela pode estar fazendo ali para que vai melhorar e que vai favorecer esse trabalho de parto, tá? Então, antes da gente, né, encaminhar essa paciente, né, essa paciente ela vai ter toda a questão lá na maternidade, a gente faz um plano de parto. O que é um plano de parto? Um plano de parto é um documento, né? Existem vários planos de partos na internet. E aí cada paciente vai pegar, vai olhar e vai ver qual que ela vai se encaixar, né, no trabalho, no papel, bonitinho. E aí ela vai anotar. O que é um plano de parto? O plano de parto é um documento onde vai constar tudo que a mulher quer que realize e o que não realize. É um documento de marcar X, né? Então, por exemplo, quer que sofra episiotomia, a paciente vai lá e escreve não. Quero que o bebê venha diretamente para o meu corpo. O paciente escreve sim. Quero que meu esposo ou meu acompanhante esteja comigo em todos os momentos da fase do trabalho de parto. O paciente vai marcando X. Então, assim, tudo o paciente vai marcando, né? É um documento ali que é regido por lei, né? Lei de número 15.759, né? De 25 de março de 2015. Então, é um documento que dá um respaldo para a mulher de que, por exemplo, se ela sofrer algum tipo de violência obstétrica, alguma coisa que ela fala, poxa, isso aqui não foi legal para o meu corpo, ela tem esse documento ali que vai, né, ter o respaldo para ela. O que ela vai fazer? Ela vai anotar, ela e o marido,
É importantíssimo que os maridos também participem desse momento, porque o marido ele não precisa saber de tudo, mas lá na hora, se o médico fazer uma pergunta para esse marido, eu posso cortar o pelinho da sua esposa? Posso fazer isso? Né? Se ele não souber, às vezes ela não quer, às vezes ela está ali decidida, e o médico vai lá e pergunta para o marido aceita, e o médico vai lá e faz o que era contra a vontade da mulher, né? Por isso que é importante que os maridos sempre estejam presentes e participem desse momento. Então, esse plano de parto vai ser feito, e aí pode ser registrado em cartório, né? Lá na hora que a paciente, que as gestantes forem para a maternidade, entregam para o marido, entregam para o médico, né? Para a enfermeira, para ficar ali no prontuário. E aí o médico vai chegar e falar, opa, né, essa paciente ela quer um parto mais humanizado, ela não quer que seja isso. E aí vai ter evitado do médico ficar toda hora, das enfermeiras. Você quer isso? Quer isso? Não, tudo já vai estar escrito, né? E até vai facilitar, né? Mas qual é a dica que eu dou? Geralmente, né, alguns hospitais, principalmente quando não são os hospitais, né, particulares, os médicos eles são um pouco, né, resistentes. Então, a gente vai pegar toda a nossa humildade, a gente vai pegar todo esse plano de parto, que é um questionário de marcar sim ou não. Nós vamos reescrever, nós vamos fazer um texto dissertativo bem bonitinho, com toda a nossa humildade, a gente vai escrever. Olha, se possível, eu gostaria... E a gente só vai escrevendo o que a gente marcou lá. Que não fosse realizado a episiotomia, a manobra de Crispelé, que não fosse, que o bebê não fosse afastado de mim imediatamente após o nascimento, né? Que o bebê permanecesse comigo, que a minha doula, que o meu fisioterapeuta, que o meu acompanhante ficasse comigo a todo momento, né? E aí é mais fácil os médicos acolherem, né? E toda a experiência que eu tenho mesmo de reabilitação e de preparação de grávidas, né, para o parto, eu consigo perceber que os médicos, eles acatam muito mais esse documento do que como se eu estivesse pegando e, não, vou fazer isso e aquilo outro, tá? Então é mais fácil. Então, ao invés de a gente pegar o plano de parto, a gente reescreve e aí a gente leva para a maternidade, tá bom? Então, vamos lá. A mulher, quando ela descobre que está grávida, ela vê lá o positivo, ela já se sente a mãe, né? Meu Deus, já se olha no espelho, já fala, caramba, eu sou a mãe, já começa a sentir os sintomas, já vê a barriga crescendo. E o pai? O que o pai faz, né? E principalmente na hora, ninguém prepara os maridos, ninguém prepara os pais, né? É muito importante que nós, fisioterapeutas, até começamos a fazer cursos de preparação, né, para os pais, porque eles ficam extremamente sem saber o que fazer. Assim, direto eu recebo assim, consultório, falo, os pais, doutor, pelo amor de Deus, eu não sei nesse momento o que eu tenho que fazer. Então, lá na hora, talvez, qual vai ser a principal importância desse pai? Né? O pai ele vai ter que manter a calma, ele vai ter que respirar, concentrar. E talvez lá na hora do parto, a função principal, né, além de encorajar essa mulher e de dar todo esse suporte emocional, é anotar a frequência e a intensidade das contrações, né? Isso tanto pode ser como aquele aplicativo, o Baby Center, que a galera usa muito, as mulheres usam muito, né? Por isso que é importante que as mulheres também ensinem os maridos a mexer, né? Ou se não, anotar. E isso é bem importante também, porque, por exemplo, quando chegar na maternidade, o médico vai falar, e aí, quanto é que tá de contração? Aí ele vai falar, não, tá de 10 em 10 minutos, durando 2 minutos, 2 minutos e meio, minuto e meio, e aí já vai até facilitar, né? Ao invés dessa paciente ficar tentando, não, já vai ajudar. Então, talvez um dos papéis mais importantes mesmo é essa questão, né? De anotar a frequência, anotar as contrações e dar esse suporte emocional, né? Então, é muito legal que ele fique também mandando, né? Caso ele não tenha chegado ainda na maternidade, mandar mensagem para o médico, falar como é que essa mulher está se sentindo, né? Quais estão sendo os sintomas que essa mulher está apresentando, né? Vamos lá, garantir também que essa paciente ela sempre esteja ali, né, de uma forma confortável, tranquila, ser prestativa, porque eles ficam desesperados. Por isso que eu fico ali sempre com as minhas pacientes,
treinem, ensaiem a bolsa estourando, ensaiem vocês entrando em trabalho de parto, porque na hora os maridos não sabem o que fazer. Então, marido, a mulher ela vai estar ali naquele momento de dor, então o marido ele vai ter que ver se a mulher pegou a bolsa da maternidade, né? Se essa mulher está confortável ali do caminho de casa até, né, ao centro obstétrico, se chegou lá e essa mulher trocou de roupa. Então, são esses os cuidados, né, que o pai ele vai estar ali prestando. Então, a gente entra então nas fases do trabalho de parto, né? A gente fala assim, mas a mulher vai parir, foi lá, a bolsa estourou, pariu. Não. Então, mais ou menos ali, quando essa mulher ela entra em 37 ou 38 semanas, ela começa a sentir umas contrações, né? Essa fase ela é chamada como fase latente. O que são os pródromos? Os pródromos, eles são contrações, são as falsas contrações. Então, é muito comum as pacientes chegarem e falar assim, doutora, estou sentindo as contrações, minha barriga está endurecendo, ficando com medo, e aí? Tranquilo. É como se o corpo tivesse, né, avisando ali que algo, né, que o momento do parto está chegando. Então, assim, opa, é como se fosse um sinal de alerta. Mas essa mulher, ela pode ficar ali, né, de 37, 38 até 40, 41 semanas com essas contrações de treinamento. Algumas mulheres sentem, outras mulheres não sentem, então é muito comum acontecer. E é uma fase, assim, onde as mulheres, né, pode ser mais ou menos, as contrações também são irregulares, né, e é nesse tempo também que acontece a saída do tampão mucoso. Gente, o que é o tampão mucoso? É como se fosse uma gosminha, parecendo um catarrinho mesmo, que sai ali, né, do canal vaginal. Então, as mulheres ficam desesperadas, a gente fala, não, calma, você não está entrando em trabalho de parto, o seu corpo, né, está entrando, assim, uma nova fase, então a gente pode continuar realizando os exercícios, a gente pode continuar realizando a fisioterapia, e a gente vai acalmando essa mulher. Passados, o que diferencia os próximos? Pode estar perguntando assim, o que diferencia os pródromos, que são as falsas contrações, das contrações verdadeiras? Os pródromos são as contrações somente aqui na barriga. Então, geralmente, essas contrações, elas acontecem de frente para trás. Barriga para trás, para a coluna. E as contrações que a mulher está entrando em trabalho de parto, as contrações são inversas. Elas vêm de trás para frente, lombar, abdômen, lombar, abdômen. Então, é muito diferente. As contrações são irregulares, as contrações dos pródromos, tá? Aí a gente tem a fase latente, né? Que a paciente, ela começa a ter umas contrações um pouco mais ritmadas, né? Que pode variar de 5 a 10 minutos. É nesse momento, geralmente, que os médicos oferecem a ocitocina, que é o hormônio para acelerar o trabalho de parto, né? É nessa fase também que acontece o apagamento do colo do útero, tá? Então, nós temos o útero, né? E esse canal, ele vai se diminuindo, né? Quanto mais diminuindo, é porque esse útero, ele está se dilatando e aí a gente está chegando numa fase maior, né? A dilatação total, né? Que é a dilatação ali entre 8 e 9, que é o sonho das mulheres mesmo, para ter um parto mais rápido, né? Que é o que as mulheres querem. Então, geralmente essa dilatação ela vai, né, de 2, chegando até 10 centímetros, né? 10 centímetros de dilatação, que é o momento onde está ali a dilatação total, né, desse colo do útero, e aí o bebê ele vai nascer com mais facilidade. E aí, beleza, a gente passou por toda essa fase latente, fase ativa, a gente entra na fase latente, né, os pródromos e a fase latente, a gente entra na fase ativa. A fase ativa do trabalho de parto, de fato, é quando a mulher, então, ela começa, né, a ter as contrações mais rítmicas, essas contrações, elas ficam mais regulares, a dilatação do colo do útero, ele vai evoluindo dentro de um padrão, né? Antes disso, tudo aquilo que eu citei para vocês, não é de regra, né? Geralmente acontece, geralmente não acontece. Então, as contrações dos pródromos, elas aparecem, ficam um tempão sem aparecer, depois volta. E na fase ativa, não. Tudo é mais regulado, né? As contrações, elas começam a evoluir de um tempo, né? De tempo em tempo, contadinho, bonitinho. A dilatação, ela começa a evoluir. Isso é importante. Então, nós temos a transição dentro da fase ativa. Nós temos a transição, o expulsivo e o expulsivo da placenta. A fase de transição, as contrações ocorrem a cada 2 ou 3 minutos e duram de 60 a 90 segundos. Esse momento é onde, talvez, gente, de tudo,
é o momento mais intenso. A gente pensa assim, mas o momento mais intenso é o momento onde o bebê está saindo. Não. A fase de transição é o mais doloroso para as mulheres. Por quê? Porque é o momento mais intenso, tanto de forma física e emocional. Então, quando a gente começa a acompanhar essas mulheres, geralmente é o momento onde a mulher ela entra na partolândia, né, que falam que é a partolândia, que é uma fase que ela quer ficar ali, mas né, ela entra em uma conexão muito grande, as dores são mais intensas, então geralmente o marido vai querer chegar, vai querer fazer um exercício, ela não vai aceitar, a doula também ela não vai permitir, e ela fica naquele momento, né, um momento mais intenso, com mais dor, né, ela vai sentindo a dilatação, ela vai sentindo as contrações um pouco mais fortes, e aí é nesse momento que a gente tem que encorajar essa mulher e dar ali um alimento mais saudável para ela, né, como um mel, uma rapadura, só para que ela tenha uma fonte de energia, claro, né, fazer toda uma avaliação, né, para que a gente saiba que, né, nutricionista, tudo bonitinho, obviamente, né, mas esses alimentos, eles não são contraindicados, né, caso a paciente ela tenha uma vida saudável, isso a gente vai saber tudo na avaliação. E aí a gente consegue fazer com que essa paciente ela recupere energia, porque ela tende a ficar mais, né, cansada, querendo desistir aí do trabalho de parto em si. E aí entra no momento mais importante, talvez, que é o expulsivo, né? O expulsivo, ele é muito intenso, né? O que se assemelha? Eu sempre falo assim, todos os cursos que eu falo, o que se assemelha o expulsivo? É como se nós, assim, falando assim, de uma forma bem para que todo mundo entenda, para que todo mundo sinta, até mesmo os homens sintam, né? Essa dor que a mulher vai sentir naquele momento, né? É como se nós enfiássemos 2 dedos, assim, cada, né, parte da nossa boca e abrisse o máximo que a gente consegue. Então, esse momento é o momento que a mulher sente uma extensão máxima, né? Esse canal vaginal, ele vai se estender, é uma extensão máxima de períneo. A mulher, ela sente um ardor e é classificado como círculo de fogo. Então, é nesse momento que a mulher fala, tá vindo, tô sentindo, né? Tô sentindo, aí ela começa da fase de transição, que ela tá mais ali, né? Sem esperança, mais cansada, ela começa, opa, sentir, então aí vai dar mais uma força para essa mulher, ela falar, não, vou fazer uma força, vou começar a expulsar, porque aí esse bebê ele vai sair. Então, ela começa a sentir uma pressão cada vez mais rápida, cada vez mais forte, entre o ânus e a vagina, né? Por quê? Esse bebê está fazendo o quê? Ele está se encaixando, né? Ele está descendo. Por isso que a mulher ela vai sentir uma pressão tão grande aqui no canal vaginal e aqui na vagina, né? E por que essa mulher, por que ela não sente dor nesse momento, né? Porque o hormônio que está agindo ali são as endorfinas, responsáveis pela diminuição da sensação dolorosa. Então, tudo que essa mulher tinha para sofrer, ela já sofreu anteriormente, né? Ela vai sentir a distensão máxima, o bebê vai nascer, e aí essa dor, ela vai ser diminuída, né? Então, acontece isso aqui, né? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Né? O bebê, né, a gente tem aqui a placenta, bonitinho, né? O líquido amniótico, e aí essa mulher vai fazer o quê? Parir. Parir. Olha só. Bebê saiu, joguei a cabeça do bebê. Bebê saiu. O que é importante a gente falar para essa paciente? Gente, para esses maridos. Quem vai cortar o cordão umbilical é o marido, né? Então, olha o cordão umbilical aqui. É muito importante, né, que esse pai, o médico já vai pegar, já vai pinçar e já vai entregar automaticamente. O pai só vai ter que pegar a tesoura e cortar. Então é importante a gente orientar essa mulher para que ela espere que esse cordão ele pare de pulsar, porque tem uma, né, placenta, tá tendo uma troca de energia, uma troca de nutrientes ainda. Então, olha, espera ali mais ou menos de 3, né, de mais ou menos a 4 a 5 minutinhos para esse cordão parar de pulsar, e aí o pai vai lá e corta. Né? Cortou, né? E aí o que vai acontecer? Esse bebê vai o quê? Direto, de fato, nasceu,
esse contato pele a pele, bebê vir direto aqui para a mãe tem que acontecer, é muito importante, né? E aí ela vai lá, fica, coloca esse bebê mesmo na mama, mesmo que ele não vá ser amamentado, mesmo que ele não esteja, né, vai realizar o movimento, mas só dele estar realizando ali um movimento de sugar, a mãe ela já vai estar, né, produzindo ocitocina, que vai favorecer a saída da placenta. Olha aqui a saída da placenta. E aí, o parto, ele só se dá por concluído com a saída da placenta. E aí, o que pode acontecer? Geralmente, as mulheres que querem ter um parto vaginal, né, elas, natural, elas falam, não quero ocitocina, não quero analgesia. A gente sabe que qualquer medicação, né, que for passada para essa mãe, vai ser, né, transmitida para esse bebê, vai ser passada para esse bebê. Mas existem as formas, né, para melhorar a analgesia mesmo. A analgesia ela é boa na hora do expulsivo, né? Só que quanto mais analgesia essa mãe tomar, né, quanto mais analgesia ela receber antes do expulsivo, esses puxos que vai ser a força para expulsar esse bebê, ela não vai conseguir sentir. Então, ela não vai ter força para expulsar. Então, uma das causas que as mulheres elas acabam sendo encaminhadas para a cesariana é porque elas já são cansadas, elas já são fracas, elas já estão sem forças. Então, por isso que é para tomar, vai pedir analgesia, pede no final, lá no expulsivo, né? Que aí já foi tudo e ela não vai ser inibida esses puxos, tá? E se for para ser colocada a ocitocina, geralmente os médicos colocam, né? Por isso que eu falei aqui, geralmente os médicos colocam a ocitocina, né? Ingerem a ocitocina, para que essa placenta saia com mais rapidez, né? Para soltar mesmo, porque também é um pouco doloroso nessa questão. Mas só do bebê estar aqui, né? Fazendo esse movimento de sugar, esse contato, a mãe já vai estar ali produzindo ocitocina, que vai fazer com que essa placenta saia de uma forma mais natural, uma forma mais tranquila. Beleza? E aí, a gente vai ensinar para essas mulheres que, como foi toda aquela questão que eu falei, empoderamento, ensinar essas mulheres que existem vários tipos de violência obstétrica, né? Que ela não deve aceitar ser submetida a nenhum tipo de agressão verbal, né? Que nem o médico pode chegar e pode impor, né? Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser, né, falado. As manobras, né? Tem umas manobras que os médicos fazem que é muito considerado uma violência obstétrica, que é a manobra de Christelet, que o médico pega que a barriga e vai empurrando, né, todo esse bebê para baixo. Então isso pode ocasionar diversas coisas, como fratura, né, com várias coisas horríveis para a mãe. Então é considerado uma violência obstétrica. Outra coisa que eles usam também é o fórceps, né? O bebê está ali no canal vaginal, eles pegam aquele ferro e puxa a cabeça do bebê, o vácuo extrator, né? Então, existem vários tipos de violência obstétrica, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre violência obstétrica, existe um filme no Netflix que se chama O Renascimento do Parto. Esse filme, ele fala tudo, assim, ele dá um norte muito grande, ele ensina mesmo, assim, enfia as mulheres na gestação, na gravidez, né? E fala sobre um monte de tipos, a gente consegue vivenciar as violências obstétricas que a gente consegue aí, né, presenciar nesse Brasil. Outra forma também, né, a gente sabe que a raspagem dos pelos pubianos, né, raspagem dos pelos vaginais, né, muitos médicos, antes mesmo, assim, acho que quando eu nasci, né, os médicos falavam, olha, você tem que tirar todos os pelos, porque senão chegar lá o médico vai e corta. Tem mulheres que se sentem super, né, agredidas com isso. Então, é considerada uma violência obstétrica, tá? Então, às vezes, na hora que o médico vai lá cortar, ela acaba lacerando, ela acaba cortando essa mulher, né? E ali fica um portal de infecções, que é o que a gente não quer, é o que a gente não espera, é o que essa mulher não precisa nesse momento. Então, a tricotomia, que é o corte, ele não é necessário, né? A sonda, a lavagem intestinal, nada disso é preciso. A mulher ela não precisa ser submetida a isso, ok? Amarrar a mulher durante o parto, gritar com a mulher, né? Puxar, afastar a mãe, pegar assim que o bebê nascer, né? Já afastar esse bebê e levar e a mãe não ficar ali com aquele momento, né? Tão importante, também é considerada violência obstétrica. E aí a gente começa com os exercícios, né? Os exercícios elaborados, né? Os exercícios de técnicas. Eu sempre separo assim,
Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Primeiro trimestre a gente trabalha alongamento, percepção corporal, a gente ensina para essa mulher, ensina a respeito dos músculos, a gente ensina ali, né, ter um domínio, né, de musculatura de assoalho pélvico, alonga essa mulher, diminui as dores, talvez o primeiro trimestre seja ali, o mais dificultoso, porque ela está, né, um momento de adaptação muito grande, né, então ela começa, é um mundo diferente, então a gente começa a montar a nossa proposta de tratamento dessa forma. Segundo trimestre, a gente começa ainda fortalecendo, mas aí a gente já começa, né, a trabalhar fortalecimento, né, de corpo no geral com essa paciente, fortalecimento muscular, para que essa paciente consiga manter ali, né, ficar de cócoras, caso ela opte ter um parto de cócoras, trabalhar fortalecimento, né, trabalhar resistência, trabalhar treino respiratório, de tudo, o mais importante seja ensinar para essa mulher, faz toda uma diferença. Todas as minhas pacientes, elas sempre falam a mesma coisa assim, doutora, eu lembrei muito da senhora na hora da respiração, e elas focam, e tem uma associação muito grande, gente, a nossa boca tem uma associação muito grande com a nossa vagina, então, se a gente tensiona o nosso canal vaginal na hora que a gente está expulsando o bebê, a gente vai tensionar o canal vaginal, então a gente tem que ensinar para essa mulher que a gente tem que respirar, abrindo a boca. Quando a gente abre também o canal vaginal. Quando a gente tensiona e vai dificultar, vai ser um empecilho ali naquele momento, vai ser mais doloroso. Então a gente vai ensinando essas técnicas. E no terceiro período a gente começa a trabalhar com o Epinol, né, que é aquele aparelho que a gente introduz ali no canal vaginal, né, da mulher. E aí, no terceiro trimestre, é quando a gente começa ali a trabalhar, ensinar para as mulheres a expulsar, né? A gente vai fazer aquele treino que eu falei para vocês. Então, olha só, a gente, né, introduz o canal vaginal, e aí a paciente, claro que primeiro a gente faz toda uma massagem desse períneo, né? A gente vai alongar esse períneo, óleo de coco, óleo de rícino, a gente alonga esse canal vaginal, e aí a gente, depois que a gente já fez toda uma massagem perineal, a gente começa com essa parte do expulsivo. Introduz, né? E aí a paciente vai ganhando uma percepção, né? Qual é o principal objetivo desse aparelho que se chama Epinol? O principal objetivo é alongar a musculatura. Então, olha. Hã? Sim? Então, qual é o principal objetivo? Alongar essas estruturas. E olha só, a gente alongar a musculatura de assoalho pélvico. E aí a gente ensina a mulher a expulsar, né? E aí é um momento que é um ensaio, né? E aí a gente consegue explicar para essa mulher, ela tem ali, assemelha-se a sensação, né? Que ela vai ter durante o trabalho de parto. Tá. A fisioterapia obstétrica, gente, para a gente finalizar, a fisioterapia obstétrica, ela também é muito importante, além da gente trabalhar toda essa questão, né, de preparação de músculo, a gente vai evitar uma coisa que eu coloquei que é muito importante, que é a diástase abdominal, tá? A diástase abdominal é um assunto muito novo, mas a gente vê aí muita gente, assim, as atrizes, né, as mulheres de cantores famosos estão super aí falando sobre a diástase, então, quando eu comecei a atender, a gente não tinha nenhum público, as mulheres não sabiam, hoje é muito comum. Então, quando a mulher ali engravida, né, o abdômen dela se estende, então toda essa musculatura, né, vai ficar estendida e possivelmente pode ser que essa musculatura não retorne, né? Então, é aquele momento onde a mulher, ela fala, poxa, doutora, eu já, né, tive o meu bebê, estou fazendo atividade física, tudo volta ao normal, mas eu continuo com aquela barriguinha, né, com aquela pochete. Então, geralmente, é a diástase, né? Geralmente é a diástase. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. A gente já vai trabalhando isso mesmo dentro, né, da fisioterapia obstétrica para fazer com que essa mulher, ela evite que essa diástase, ela fique mais aumentada, ela seja mais aumentada. E quando essa mulher pare, ela volta pra gente, né? Pra quê? Pra gente ver se esses músculos de assoalho pélvico estão bons, se eles estão funcionais, né? Se sofreu ali alguma intervenção.
se tem alguma, né, alguma distopia, e aí a gente vai ver como é que está esse assoalho pélvico, e se essa paciente tiver, né, ficado com uma diástase, a fisioterapia pélvica vai trabalhar na diástase abdominal, né. Reabilitação de musculatura, né, abdominal, são exercícios específicos, gente, não é qualquer tipo de exercício que volta, gente, musculatura de exercício de flexão, não volta, são exercícios específicos para reabilitação em diástase, tá? E quem trabalha com reabilitação em diástase é fisioterapeuta, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham aí, né? Que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que vocês possam ter, né, aprendido um pouco sobre a fisioterapia obstétrica. Eu vou estar lendo agora essa pergunta, né? 2 perguntas que eu recebi. Se vocês tiverem mais perguntas, também pode ir falando. O parto vaginal é o que pode sofrer intervenção, né? Então, depende. O parto vaginal é o parto vaginal. O bebê vai sair pelo canal vaginal. Mas foi aquilo que eu disse no início. Quando a mulher escolhe ter um parto vaginal, pode ter um parto natural e um parto normal. O parto natural não sofre nenhum tipo de intervenção. Então, é ela e só. E o parto normal, a mulher pode sofrer né, analgesia, ocitocina, episiotomia. Então, essa é a diferença do parto vaginal, né, do parto normal e do parto natural, tá? Outra pergunta. Usar ocitocina em quais situações? É preferível uma ocitocina que uma cesariana? Gente, o que é uma ocitocina? Ocitocina é um sorinho que o médico ele vai colocar ali na veia daquela paciente, né? Para quê? Qual é o objetivo? Ele vai proporcionar contrações uterinas. Então, a ocitocina ela vai acelerar para que a mulher ela entre em trabalho de parto mais rápido. Então, vamos lá, a paciente chegou na maternidade, está lá, né, com a dilatação, ela não vai, né, a paciente, ela não vai, né, essa dilatação, ela não vai aumentar, a paciente não vai aumentar, não vai diminuir, vai ficar sempre naquela mesma, né, 5 centímetros de dilatação, não vai evoluir. E o médico, não, vamos colocar uma ocitocina para a gente acelerar, para a gente tentar fazer com que essa mulher, né, esse trabalho de parto desande. Mas é medicamento, né? E aí vai ser, né, vai passar tudo ali pro bebê. Gente, tem uma grande diferença. Cesariana é boa, a gente não pode chegar e falar, eu odeio a cesariana. Não, a cesariana, ela foi feita para salvar vidas, né? Para salvar vidas. O que a gente não pode, né, aceitar é uma cesariana sem necessidade nenhuma. Você é uma mãe pequenininha, vai para uma cesariana. É uma mãe que tem uma pelve pequena, é porque não fez exercício, sedentária. Não, né? Tem que ter um real motivo para a cesariana, tá bom? Olha só, gente, muito obrigada, né? Sexta-feira estarei com vocês de novo. Vou esperar vocês para a gente estar falando sobre a fisioterapia pélvica na menopausa, um assunto muito importante, tá? Gente, por favor, acessem o site, né, da FMU, que é www.fmu.com.br, e conheça os nossos cursos de pós-graduação semipresenciais em fisioterapia. Gente, são 2 cursos, olha que importante. Fisioterapia em saúde da mulher e fisioterapia em urgência e emergência, tá? Espero vocês e até breve, gente. Muito obrigada.